tudo bem com vocês? Só gente nova, né? Na verdade, quase todo mundo do distrito ainda é novo para mim, mas o público de hoje mais ainda, né? Porque dos meus aqui eu tenho uns quantos deste lado, outros deste lado e por ali no fundo uma família também com o Douglas lá atrás e o Marlon, né? Muito bem, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto: graça, lei, fé e obras. Eu coloquei nessa sequência de palavras para que vocês pudessem ter assim uma melhor compreensão de como essas palavras elas se alinham. Podíamos falar primeiro de lei, podíamos falar primeiro de graça, de obra, de fé, mas deixa eu dizer algo para vocês. Biblicamente falando, eu penso que é correto começar com a graça, porque a graça é Cristo. Já começo a definir os conceitos. Se Cristo é a graça, então a graça existe antes da lei. Estão comigo? Se Cristo existe antes da lei, então cumpre-se aquilo que a palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 1. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Se Cristo é a graça e Cristo é primeiro que a lei, Cristo é primeiro que a fé e Cristo é primeiro que as obras, eu pergunto, onde devemos focar mais? Em nossa fé e em nossa prática, como adventistas, como povo de Deus? Na graça. Muito cuidado, porque em nosso histórico, como adventistas, existe uma tendência legalista muito forte, por causa das heranças teológicas e históricas que a gente absorveu de outras igrejas, como as históricas que surgiram. Então existe uma tendência legalista e perfeccionista muito forte entre muitos adventistas. Alguns exaltam mais a lei do que o Senhor da lei. O Senhor da lei é primeiro que a lei, então Ele é mais importante. O Senhor do sábado é maior do que o sábado, então Ele é mais importante. Por isso que o sábado não salva, mas o Senhor do sábado salva. Então não tenho que aceitar o sábado, eu tenho que aceitar o Senhor do sábado. E ao aceitá-lo eu sou salvo, e como salvo eu obedeço, então eu guardo o sábado. Eu já podia terminar o tema aqui, porque já ficou claro para vocês, penso eu que sim. E aí quando entra o papel da fé, é o que me ajuda a aceitar essa graça e obedecer à lei, porque eu tenho fé que Deus me fortalece para cumprir a lei, porque qualquer ser humano que por si só esteja tentando guardar a lei, se salvar por suas próprias obras, está fadado ao fracasso, está tentando alcançar o inalcançável, está tentando alcançar aquilo que nunca será possível, porque a salvação não é algo que eu gero em mim, a salvação é algo que eu aceito, que é gerada por Cristo em mim, amém? Amém. E aí entra as obras, e como as obras entram nesse contexto? As obras são o resultado da presença da graça em mim, que é Cristo, e essas obras se manifestam por meio da obediência à lei e a uma fé firme no assim diz o Senhor, beleza? Agora, o irmão que me pediu para falar, o irmão Vilmar, me pediu para falar sobre essas 4 palavras. Eu disse para ele, é impossível para mim, ao meu ver, trabalhar essas 4 palavras fora do contexto de justificação pela fé, porque elas surgem e elas se completam dentro desse contexto da salvação e da justificação pela fé. Esse púlpito está atrapalhando vocês a enxergarem lá? Não? Tá. Vamos começar então trabalhando algo. Existe uma harmonia entre essas 4 palavras e a justificação pela fé quando nós falamos da salvação segundo a teologia adventista. Eu não irei aqui apresentar teologia pentecostal, neopentecostal, teologia liberal, nada disso. A minha intenção é trabalhar a teologia adventista, tá ok? Alguns textos base que eu gosto bastante estão aí.
Mas nós vamos começar por Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Quando todos encontrarem, nós então iniciamos a leitura. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja em Roma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto não termina, o verso 2 é a continuação do verso 1, onde Paulo diz assim, como se fosse uma explicação. Ele vai dizer: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de quem? De Deus. Ou seja, vamos explicar o texto de trás para frente, do final para o início. Onde está o nosso motivo de glória? Em nossa lei? Em nossa fé? Em nossas obras? Não. Onde está o motivo de glória? Na graça de Cristo, em Cristo. Cristo é o motivo da nossa glória, por meio de quem a justificação do ser humano foi manifestada. O verso 2 responde: por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, eu não me auto-justifico, é Cristo que me justifica. Guardem o que eu vou dizer: não existe justificação sem Cristo. Desacredite em qualquer proposta de justificação pela fé, excluindo a pessoa de Cristo. Você não vai conseguir se justificar. Primeiro, que a justificação não é uma obra nossa. Justificação é uma obra de Deus em nós por meio de Cristo. Amém? Amém. Na verdade, existem 3 palavras, vou botar 4 palavras, que são trabalhadas nesse processo de preparo de um ser humano pecador para um ser humano que vai morar no céu. A primeira é a justificação, que significa perdão. Justificação é perdão. Eu vou apresentar alguns conceitos, mas se você não lembrar desses, não esqueça esse. Justificação é perdão. Segundo é a santificação. Eu sou perdoado para ser santificado. Ninguém é santificado sem ser perdoado. Santificação é simples, é separação. É ser separado. Eu vou dar 4 palavras e para cada uma delas eu vou dar uma que é o significado, que é o conceito. Então, justificação é perdão, santificação é separação, é ser separado. Eu fui separado para ser santo. Não tem nada a ver com não ter pecado. Não estou falando de impecabilidade, estou falando de separação. Conceito de santo no Antigo e no Novo Testamento é de separação, tanto que o nome fariseu também significa separados, mas não eram peças boas. Então não confundam as coisas. A santificação é ser santo, a auréola na cabeça e não pecar, nunca dizer nada de ruim. Não, isso não é santificação. O terceiro processo, ou a terceira palavrinha que nós temos aí, é a questão da glorificação. A glorificação vai ser a transformação total, é a metamorfose total que o ser humano vai passar. E glorificação tem a ver com perfeição, e perfeição nós só alcançaremos a partir da volta de Cristo, não antes. Aí você vem e me cita Mateus capítulo 5, verso 48. Pastor, Jesus no seu discurso do monte disse: segui santos como eu sou santo. Ali não tem nada a ver com santificação de não pecar. Santo ali, segui santos como eu sou santo, tem a ver com a palavrinha que nós usamos para amor, ágape, agapau. Cristo nos convida para amar como Ele amou.
Isso é santificação no contexto de Mateus 5,48. Ele está nos chamando para amar as pessoas como Ele ama, sem exigir nada em troca, mas não impecabilidade. Beleza? Sigamos então. Então, o texto diz: nós somos justificados mediante a fé, e a justificação, que é perdão, traz paz. Paz com quem? Olhem para o texto, paz com quem? Os que são minhas ovelhas nesses 3 meses que a gente está junto, eu sempre levo vocês a responderem minhas perguntas olhando para o texto. Então, vamos para esse exercício. Quando eu sou justificado, eu sou perdoado. Quando eu sou perdoado, eu tenho paz, porque pecado, ele causa guerra, ele causa confusão, ele traz peso. O perdão traz paz, traz leveza. Então, quando eu sou perdoado, eu tenho paz. E a primeira pessoa com quem eu tenho paz, quando eu recebo perdão, é com quem? É com a divindade, é com Deus. É com Cristo, é com o Espírito Santo. Então, um cristão que está em guerra com Deus é porque ele não está perdoado. Ele não está justificado. Porque o perdão, que é fruto da justificação, me traz paz. E essa paz, que aqui no grego é eirene, no hebraico seria shalom, que é bem-estar, prosperidade, ausência de guerra. Essa paz, essa eirene, me traz um bom relacionamento com Deus. Não só com Deus. Se eu estou em paz com Deus, automaticamente eu estarei em paz com quem? Com aqueles que carregam a imagem e a semelhança de Deus, porque são extensões de Deus. Então o crente justificado, ele tem paz com Deus, vertical, e paz com as pessoas, horizontal. Então, primeira evidência e incontestável evidência de que uma pessoa está perdoada, está justificada pela fé em Cristo, é que ela é uma pessoa que vive em paz com Deus e com o próximo. Se você é um crente que diz que tem comunhão com Deus, mas tem guerra com o marido, você não tem comunhão com Deus. Você não está em paz com Deus. É impossível estar em paz com Deus e em guerra com as pessoas, porque a paz com Deus gera em nós paz com as pessoas. Ah, pastor, mas aqueles que não querem ter paz comigo, no que depender de vós, tende paz com todos. Alguns têm que deixar no seu lugar para poder ter paz. Ok, eu poderia levar vocês a vários textos aqui em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, em que Paulo vai falar à igreja de Roma sobre justificação pela fé, né? Por exemplo, quando você vai para o capítulo 3, verso 20, ele diz assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Observe esse texto, aqui nós levaríamos outro par de horas para trabalharmos esse texto, quando Paulo vai dizer assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, Paulo está dizendo claramente que as obras não justificam ninguém. Você vai chegar lá diante do Senhor naquele grande dia: Senhor, em teu nome eu construí igreja, eu plantei igreja, eu fiz parte dos 130 anos da história da igreja lá em Gaspar. Ele vai dizer: isso não serve para nada, meu amigo. No contexto de salvação, isso não é nada. O que você tinha que ter feito era ter aceitado Jesus Cristo, todo dia, o dia todo, porque o que salva é Ele, não são suas obras. Se as suas obras salvassem você, eu não precisava ter enviado meu filho. Você ia fazer coisas boas e eu salvaria você. E aí ele continua: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse texto, se nós formos dissecá-lo, debulhar esse texto como se debulha uma espiga de milho, eu digo a vocês, nós escreveríamos muitas coisas profundas. São textos que devem e precisam ser trabalhados em nossas igrejas, nos estudos bíblicos, em nossas casas, em nossas reuniões de líderes, porque os textos que nós estamos lendo, eles ressaltam claramente a veracidade do papel de Cristo no processo da salvação do ser humano e anulam qualquer tentativa humana de salvar a si mesmo. Tanto que essa segunda parte, eu gosto muito quando Paulo vai dizer, olha só: em razão de que pela lei, ele vai dar para que serve a lei, qual é o propósito da lei, qual é a utilidade da lei, é salvação? Não, o que é que ele vai dizer?
ela só serve para uma coisa, para esfregar na tua cara onde está sujo. A lei só serve para te dizer o que é pecado, a lei vai te dizer onde você está errando. Claro que nós teremos que discutir pecado em diferentes maneiras, né? Porque tanto no hebraico quanto no grego nós não temos só uma palavra para pecado, nós temos várias. Mas quando nós mais definimos a questão de pecado em nossa teologia, nós usamos a palavra grega hamartia. Pecado não é só a transgressão da lei, pecado é errar o alvo, isso é hamartia. Toda vez que eu erro o alvo que Cristo e o Evangelho propuseram para mim, eu estou pecando. Então pecado é errar o alvo. A lei mostra para nós onde nós apontamos, por isso erramos. Beleza? Mas a lei não tem poder salvífico. Paremos de acreditar, como muitos dos nossos pioneiros no passado acreditavam, e que foram crescendo nesta compreensão de que a lei salva e que para ir para o céu tem que ser obediente. Escuta o que eu vou dizer: para ir para o céu você tem que aceitar Jesus, e ponto final. Você não tem que ser obediente, você tem que ser de Jesus. Quem é de Jesus e o aceitou, automaticamente se torna obediente. Por quê? Porque eu aceito Ele como Pai. Se eu aceito Ele como Pai, eu reconheço a paternidade dEle. Se eu reconheço a paternidade dEle, o que é que um filho faz diante de um pai? Obedece. Então às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, até mesmo da igreja: pastor, por que fulano de tal igreja, uma pessoa tão eloquente, tão gente boa tal, mas parece que eles leem a Bíblia assim de cabeça para baixo, eles não obedecem à lei, não obedecem mandamento, não guardam sábado nem nada. É simples, não são filhos. Quem é filho obedece, não reconhece a paternidade de Deus. Então se você está dizendo que nem todo mundo é filho de Deus, eu não, a Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia não tem um verso dizendo que todo ser humano é filho de Deus. Dos 31.173 versículos que a Bíblia tem, nenhum diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todo mundo é criatura de Deus. Filhos são quem aceita a paternidade divina. Beleza? Ficou claro isso aqui para nós? Eu sei que essa parte que eu estou falando é um pouco difícil de ouvir e digerir, porque a gente está pensando em filhos que estão fora da igreja, né? Filhos que estão em outras denominações, filhos rebeldes que não querem nem saber de Deus. São criaturas, mas podem ser filhos e filhas de Deus, a partir de você, dando um bom testemunho e levando-as a Jesus Cristo. Se tornarão filhos e filhas como você se tornou, como nós nos tornamos. Um outro texto também, por exemplo, que a gente pode trabalhar aqui em Romanos sobre justificação, é Romanos 4, verso 13, quando vai falar de Abraão. Olha só: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Amém? Abraão foi um cara que obedeceu a Deus do início ao fim. Teve deslizes como todos nós temos, mas teve vários acertos, tanto que o cara foi chamado de o pai da fé. Mas não foi por meio das obras dele que ele herdou a promessa, foi por meio da justiça de Cristo. Amém? Então a gente percebe com esse texto que a graça, que é Cristo, se manifesta desde o Antigo Testamento. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, é um sermão que eu prego sempre em evangelismo, que a graça começa e termina a Bíblia. A primeira palavra da Bíblia é graça, e a última palavra da Bíblia é graça. Você vai dizer: mas pastor, no início lá não tem graça. Diz no princípio, não diz graça. Onde é que você encontra a graça ali, né? No hebraico começa bereshit, né? Bará, verbo bará, fazer. Aí eu pergunto para vocês: o homem fez alguma coisa? Quem foi que fez? Isso é graça, foi Deus que fez tudo. Graça é um dom imerecido, eu não faço nada para recebê-la, eu só aceito. Entenderam? E Apocalipse 22, 21 vai terminar: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A Bíblia começa e termina com graça, porque graça é o fio que liga a Bíblia. Amém? Deus seja louvado por isso.
Beleza, vamos para Efésios. Gente, eu preparei 28 slides, até agora eu estou só no primeiro. Eu não sei se a gente consegue, mas na minha cabeça o que eu quero é que fique claro o tema para vocês. Não importa se eu vou conseguir avançar esse monte de coisa que eu escrevi aí. Vamos agora a Efésios. Pastor, por que o senhor leu primeiro Romanos? Porque ficará mais fácil entendermos agora Efésios. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. Pergunto, tem texto mais claro do que esse? Sim ou não? Vocês vão ver que o próprio verso 5, voltem ao 5, vai dizer a mesma coisa, ó. E estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, em nossos pecados, nos deu vida. Gente, quem vem para um estudo como esse tem que trazer Bíblia, né? Escrever, anotar. Eu não vou botar os textos lá. A ideia é que vocês tenham aí, se apaixonem por esses versos e tenham eles marcados. Nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. E como é que termina o verso? Pela graça sois salvos. É pela lei? É pelo sábado? É pelo vegetarianismo? É pelo cumprimento da roupa? É pela devolução de dízimo e oferta? Nós somos salvos unicamente pela graça, ou seja, por Cristo, que é a graça. Amém? Eu louvo a Deus por isso, porque eu vou dizer, se eu tivesse que me salvar pelas minhas obras, eu estava perdido. Por isso que todos os dias eu agradeço o que Jesus faz por mim, porque é Ele quem me salva. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me salvar nem de mim mesmo, que sou o meu pior inimigo. Só por meio de Cristo. Nós, adventistas, acreditamos na salvação pela graça, não pela lei, nem pelas obras. Sábado para nós não tem poder salvífico. Para nós, salvação só no nome de Jesus, conforme Atos 4:12, só nele. E aí agora salta para o verso 8 que a gente tinha parado, porque pela graça sois salvos. Agora, como que essa graça se manifesta? Por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. De que ele está falando? Da fé ou da graça? Da graça. Graça não é algo nosso. Vou dizer mais, posso? Nós não temos vontade de se salvar. Isso não é nosso. A nossa vontade é de ser perdidos, porque nós somos perdidos, nós somos concebidos na perdição, nós saímos do ventre de uma perdida, para um mundo perdido, para uma vida perdida. Por isso que salvação não é algo nosso, é dom de Deus. Graça é algo que vem de Deus, é Deus trabalhando por meio do Espírito em mim, dia e noite, para dizer assim, eu vou salvar você, creia em mim. De todo esse contexto de perdição. Por isso é dom imerecido, é algo que eu recebo que vem de Deus. Eu não gero graça, é a graça que me gera para a salvação. Verso 9 agora. Não de obras, as palavrinhas, eu estou trabalhando as palavrinhas, eu não inventei essas palavras não, estão na Bíblia. Não de obras, não é pelas obras. Olha aqui, o autor anulando a questão das obras como ponto de salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie. Fariseu e o publicano. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não será pelo título, não será pelo cargo, não será pelo tempo de igreja, nem pelo tanto que você fez ou doou para esta igreja que você será salvo, mas é pela graça de Cristo. Por isso que o trabalhador que chegou na última hora recebeu o mesmo valor. Isso é graça. O dono definiu o salário. Não importa se você trabalhou um dia ou se você trabalhou um ano. Não importa se você vai passar 60 anos na igreja adventista até Jesus voltar. A salvação para você vai ser do mesmo jeito daquele que faltando 60 segundos para morrer,
confessa Jesus como Senhor e Salvador e aceita Ele em sua vida. Amém? Isso é graça. Nós entendemos isso? A gente não entende. Que a nossa vontade é dizer, mas Deus, eu fiz tanto, passei tanto tempo, Tu vais salvar esse traste. No último momento do segundo tempo, essa pessoa ainda vai se salvar. Isso é graça, eu não mereço, eu recebo. Amém? Amém. E aí o verso 10 termina dizendo, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Nós somos feituras de quem? Criados por quem? Feitos por quem? Para quê? Para boas obras. E que obras são essas que nós temos que fazer? Que boas obras são essas? As que Ele já preparou para que nós andássemos nelas. Então, as boas obras não são as minhas obras, mas são as obras que Cristo já preparou antes de você nascer, antes que eu surgisse. E essas boas obras estarão em base à obediência à lei. Amém? Quando eu não mato é uma boa obra, quando eu não roubo é uma boa obra, quando eu não furto é uma boa obra, quando eu não cometo adultério é uma boa obra, entendeu? Quando eu não levanto falso testemunho é uma boa obra, quando eu não adoro imagem é uma boa obra, quando eu honro pai e mãe é uma boa obra, quando eu não tomo o nome de Deus em vão é uma boa obra, quando eu não adoro imagem de escultura é uma boa obra, correto? Quem escolheu essas boas obras para nós, de antemão? Como diz o texto, Deus, para que andássemos nelas. Amém? Então, até nesse contexto, é que a gente não tem tempo para essas coisas, né? Nessas correrias nossas, até litúrgicas também, são bem corridas as nossas programações. Mas se a gente for observar para esse texto, nós temos aqui muito pano para manga para conversarmos. Essas boas obras são produzidas por Deus, Ele já deixou definidas quais são as boas obras que Ele espera que nós façamos. Até nesse contexto de obras, não são as minhas obras que são boas, mas são as obras que Cristo já escolheu. Porque tem gente que é bom, mas do seu jeito, mas não do jeito de Deus. Eu já vi adventista dizer assim para mim, mas pastor fulano de tal é tão bom, não vai salvar, ele não fuma, não bebe, não vai para a festa. Esse meu filho, eu visito alguns irmãos, esse meu filho, pastor, é só da escola para casa, é um menino tão bom, não vai salvar só porque não é batizado? Não, não é porque ele não é batizado, é porque ele faz as obras boas dele, ele tem que fazer as boas obras de Deus. Entenderam? Nós temos essa tendência de querermos criar um compêndio de ética de boas obras ao nosso ver, mas essas boas obras já estão definidas na palavra. Louvado seja Deus por isso. Como eu quisera pregar isso para todos os adventistas. Podemos avançar? Agora que é a introdução. Como graça, fé, lei e obras se relacionam? São perguntas que eu pretendo responder aqui com o tema. A Bíblia os apresenta como aspectos integrados da salvação. Qual é o histórico ou processo da compreensão adventista sobre a salvação? Como os adventistas veem a salvação hoje? Quais são os dois tipos de justiças que nós temos à luz da nossa história? Vamos lá. E eu entro em Minneapolis, 1888, não tem como começar sem ir por aqui. A conferência da Associação Geral de Minneapolis, em 1888, é a Igreja Adventista. O que isso traz para nós? Os contextos históricos, geográfico, sociocultural e religioso, de tudo, ajudam a gente a entender muito os textos bíblicos, as citações também do Espírito de Profecia. Por exemplo, nós acabamos de ler textos de Paulo, que ele escreve à igreja em Roma. Por que Paulo fala tanto na carta aos romanos sobre justificação pela fé? Qual era o contexto da época? Qual era o contexto religioso da época? As indulgências, todo esse contexto de que a salvação só estava na igreja, o título infalível do Papa e tudo mais. Às vezes,
você tem que ler sobre o lugar ou ir no lugar para você entender algumas colocações que o autor coloca. Há 3 meses atrás eu estive em Roma e visitei Roma Antiga, Roma Atual, visitei aquela região toda, tudo aquilo que tem a ver com a Bíblia. E ali passei um sábado em Roma e frequentei uma igreja só de filipinos, onde eles falam inglês, espanhol e tagalo. E eles congregam numa igreja que é alugada ao Estado para a igreja adventista, domingo é outra igreja. Geralmente nesses países assim eles não têm templo próprio, eles alugam, porque os cultos funcionam mais aos sábados, não tem essa prática nossa de cultos domingos e quartas. Eu trabalhei, morei num país onde a gente não tinha culto de domingo à noite, era sexta à noite. Então o que acontece? Em algumas concepções, em alguns lugares, abrir igreja de domingo é catolicismo, é uma prática católica, então eles não abrem. Então o que acontece? Quando você percebe Paulo falando da igreja em Roma, você vai vendo o quanto que aquelas influências daquela região podiam afetar a compreensão bíblica de salvação da igreja naquele lugar. Porque a igreja estava lutando e lidando com as corrupções do próprio evangelho, que eram produzidas e promovidas pela própria igreja que tinha que defender o evangelho. A mudança de papéis e tudo mais faz com que essas coisas aconteçam ali no contexto de Roma. Quando a gente entra em Minneapolis, foi uma conferência geral dos adventistas. E aí eu fiz algumas perguntas para a gente poder entender essa conferência. Primeiro, qual é o significado e relevância da conferência de Minneapolis para a igreja adventista? Vamos lá, vamos respondendo. Em 1888, veio à igreja adventista do sétimo dia mundial uma mensagem de descerramento bem definida. Aqui o computador botou a palavra descerramento, mas a palavra é despertamento. Em 1888 veio à igreja adventista uma mensagem de despertamento muito bem definida. Na ocasião, esta mensagem de despertamento que veio à igreja adventista foi chamada de a mensagem de justificação pela fé. Então, a conferência de Minneapolis de 1888, qual a importância dela para a igreja adventista? Ela trouxe para nós a compreensão sobre a justificação pela fé. Segunda pergunta, qual foi a mensagem inserida no adventismo em 1888? A Ellen White vai trabalhar isso aí, ela diz: a justificação pela fé em Cristo, a natureza humana de Jesus é ressaltada, a questão do perfeccionismo é rejeitada, e a posição que a irmã White apresenta no final, que eu vou apresentar depois, o que é que ela diz, o que Minneapolis significou para a igreja adventista. Outra pergunta, os adventistas não criam na justificação pela fé antes da Assembleia da Associação Geral de 1888? O que é que vocês acham? Alguns podem dizer que não, outros podem dizer que sim. Eu vou apresentar 2 grupos com 2 teorias diferentes, 2 posicionamentos. A primeira teoria, a teoria de Barter e Smith, que eram pioneiros da igreja. Eles criam na justificação de pecados passados, mas enfatizavam a lei e a obediência para a vida cristã em salvação. Daqui a gente herda essa herança de querer que as pessoas, para serem salvas, elas têm que obedecer à lei, elas têm que aceitar Jesus primeiro. É a presença de Cristo na vida de alguém que dá sentido para que ela possa ser uma nova criatura. Por isso que 2 Coríntios 5,17, que é outro texto que a gente precisa trabalhar bastante nas nossas igrejas, pregações e estudos pessoais, quando o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Corinto: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas passadas ficaram para trás, eis que se fizeram novas todas as coisas. Qual é o segredo para ser nova criatura? É estar em Cristo, não em obras, é em Cristo. O segundo grupo, que era a segunda teoria, era de uma dupla, Jones e Wagner. Eles colocavam ênfase na fé em Cristo como sendo tudo para o cristão. Qual das 2 teorias ou dos 2 posicionamentos é o correto? Vamos entender. A mensagem da justificação pela fé é somente dos adventistas? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, não é somente dos adventistas. A mensagem da justificação pela fé, como eu disse na introdução, na minha fala inicial, ela vem muito antes dos adventistas. Outros a compreenderam,
outros a tiveram em mente essa mensagem. Entre eles, nós temos aí a questão de Lutero, que eu apresentei. Eu vou apresentar depois um pouquinho a discussão de Lutero, como é que ele faz essa discussão aparecer. Você tem Paulo muito antes de Lutero. Os textos que acabamos de ler em Romanos mostram que Paulo já acreditava na justificação pela fé. E você tem John Wesley, o grande reformador inglês, que trabalhou a questão da justificação pela fé. Eu estive no finalzinho ali de dezembro para janeiro deste ano, em Londres, na Inglaterra, e visitei a casa, a sepultura, a igreja, o museu de John Wesley, e é interessante como que este homem trabalhou a questão da justificação pela fé dentro do metodismo, dentro da compreensão wesleyana. Então, responda essa pergunta: a mensagem da justificação pela fé não é somente dos adventistas. Ellen White e 1888. O que Ellen White falou sobre 1888, como ela viu tudo isso? Olha o que ela vai dizer, olhem para lá. Em suma, os adventistas viviam uma religião sem Cristo e precisavam do amor do Salvador na mente e no coração. Isso em 1888. E tem muito adventista hoje, atualmente, vivendo sem Cristo. São pessoas agarradas a todas as regras da igreja, mas elas não têm Cristo. São pessoas altamente denominacionais, mas sem Cristo. Se possível, elas matam em nome da religião. Matam pastores, matam associações, matam membros de igreja. Eu já vi irmão vindo com Satanás e todos os demônios para cima de mim. E eu fiquei me perguntando, é membro da igreja? Isso também pode acontecer com um pastor, que é altamente da organização, mas nada de Cristo. Então Ellen White identifica isso, os historiadores identificam isso naquela época. Para Ellen White, para vocês terem uma ideia, os itens de importância crucial da mensagem de 1888 tinham que ver com a centralidade de Jesus como Salvador e a necessidade da fé em seus méritos. Essa é a definição que ela traz. Ellen White, para vocês terem uma ideia, apoiou a segunda posição, a segunda teoria, porque Jones e Wagner, eles exaltavam esses aspectos da centralidade de Cristo como Salvador e a necessidade da fé nos méritos dele. Acima de todas as coisas, diz ela, Ellen White viu que a igreja adventista precisava de Jesus e de sua justiça salvadora. Amém? É o que nós precisamos hoje. Nós estamos precisando de Jesus, não é mais de mandamento, não é de lei não. Isso a gente tem. Cristo às vezes está faltando em nossos púlpitos. Irmãos que sobem no púlpito e macetam os membros 45 minutos. O membro entrou na igreja perdido, ele sai derrotado. Mas a ideia é que ele entrasse perdido e se saísse e se sentisse salvo. Mas na grande maioria, os irmãos dados ao espírito de profecia mais do que a Bíblia, aqueles que eu vou chamar de haitianos, não os haitianos que a gente tem aqui, mas os haitianos é aquele grupo de adventistas que são dados mais o que Ellen White escreveu do que a Bíblia. Eles leem mais Ellen White do que a Bíblia, está errado. E na grande maioria desses haitianos, se não em todos, há a tendência de descontextualizar as citações de Ellen White. Sábado passado eu falei para os jovens do nosso distrito aqui no acampamento, que a gente teve sábado passado, final de semana passado. Eu mostrei para eles a Bíblia se divide em duas partes, normativo e narrativo. Os escritos de Ellen White também se dividem em duas partes, aquilo que é pontual e aquilo que é normativo. Tem coisa que Ellen White escreveu que não é para todo mundo, era pontual para alguém. Ela vai dizer irmão A, irmã B, irmã fulano, e às vezes a gente pega essas citações e aplica para todo mundo. Perigoso isso. Então a gente precisa de Cristo, da justiça dele. Então entramos aqui na justificação pela fé. O que significa justificação? De onde vem essa palavra? É um termo jurídico, que significa declarar alguém justo. Como definição teológica, ela ocorre quando o homem comum, pecador, recebe em si mesmo o caráter de justo. Ou seja, em Cristo, todo ser humano pode receber o seu caráter, amém? O que era culpado é declarado justo pelos méritos de Jesus na conversão. No Novo Testamento,
A metáfora mais significativa para a salvação é justificação, ou justificar, que vem do grego dikaio. Dikaio no grego significa tornar justo, declarar justo ou considerar justo. Romanos 3, 24. No uso que Paulo faz de justificação, que a gente leu em Romanos, não significa, na mentalidade paulina, na teologia paulina, no Novo Testamento, justificação não significa tornar justo, mas declarar justo. Amém? Isso aqui é outra coisa que eu levaria tempo discutindo com vocês. Ninguém será transformado em um justo sem Cristo. Nós somos declarados justos, mesmo sendo injustos, mas somos declarados justos por causa de Cristo, que senta no nosso lugar, que assume a nossa culpa. Mas a morte de Cristo era nossa, mas Ele nos declarou, Ele não nos tornou justos, porque a gente ainda tem culpa no cartório. Tanto que se a gente não aceitar o sacrifício dele, que foi por mim, foi por você e foi por amor, não adianta o que ele fez. Beleza? Eu espero não estar confundindo. O que Ellen White trabalhou sobre justificação pela fé, eu podia apresentar aqui um monte de citações de Ellen White, mas eu vou trazer algumas bem breves. Fazendo um resumo, por exemplo, do que está escrito na página 372 do Mensagens Escolhidas, volume 1. Ellen White trabalha a justificação pela fé, dizendo que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Amém? Aí tem gente que vai pregar as 3 mensagens angélicas, e a única preocupação é falar sobre vegetarianismo, como se a gente fosse salvo pela carne da soja ou pela carne de boi. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. A mensagem do terceiro anjo, a principal ênfase é Cristo. Posso ir mais longe? Posso? A mensagem da Bíblia é Cristo. É Cristo. A mensagem da Bíblia não é egocentrada, é teocentrada. Não é no homem, é em Deus. E o que é justificação pela fé? Perguntaram para Ellen White. Ela respondeu: a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não podia fazer. Testemunho para ministro 457. Graças a Deus que fui eu que li e fiz esses slides, né? Porque senão eu não entendi isso aqui. O computador, em vez de botar por si mesmo não podia fazer, ele botou boa noite. Eu estou usando esse sistema desse computador recentemente. Ele já me causou alguns problemas, mas tudo bem. É sinal que ele já quer que termine. Boa noite. A doutrina, diz Ellen White, da justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360. Pergunto para vocês que estão há mais tempo nessa região do que eu: qual foi a última vez que você ouviu um sermão de um pastor, de um líder da igreja, sobre justificação pela fé na sua igreja? Agora dá para entender por que nós estamos como estamos? Porque nós perdemos essa mensagem. Quero agradecer o convite para falar sobre esse assunto. Ellen White continua dizendo, só que antes de eu trazer citações dela, eu vou trazer algo. O termo técnico teológico para salvação é justificação pela fé. A justificação é um ato de Deus pelo qual declara o pecador arrependido como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada dele na cruz. Justificação é um ato e não um processo. Não existem níveis de justificação. Todo o que crê em Deus encontra-se na mesma posição, justificada diante dele. Amém? A justificação é realizada somente por Deus, nunca pelo homem. Nenhum pecador pode ou é capaz de se justificar-se. Ela é uma ação legal de Deus em nós e por nós. Deus não nos torna justos, mas nos declara justos, colocando a justiça de Cristo em nosso registro. Isso eu vou trabalhar daqui a pouquinho, quando eu for trabalhar sobre justiça imputada e justiça compartida. Por isso que em Romanos 5:1 lemos Paulo dizendo: justificados, significa que estamos perdoados e absolvidos. Ellen White continua falando sobre justificação pela fé. Ela diz, ser justificado significa ser perdoado.
Então não estava errado quando eu disse que justificação é perdão. Aqueles a quem Deus justifica, Ele imputa a justiça de Cristo, amém? Pois o Salvador removeu nossos pecados, aleluia. Ela continua dizendo: a justiça pela qual somos justificados é imputada, aquela pela qual somos santificados é comunicada. Ela está diferenciando agora o que é justiça imputada e o que é justiça comunicada. Deu para entender? Se tivesse essa questão numa prova, você colocaria o que é justiça imputada e o que é justiça comunicada. Vamos lá? A justiça pela qual nós somos justificados é imputada, aquela pela qual somos santificados é comunicada. Então a justiça imputada tem a ver com a nossa justificação, a justiça comunicada tem a ver com a nossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A primeira, olha como ela explica, a primeira, que é a justiça imputada, é nosso título para o céu, é a passagem, você pode ir. A segunda é a nossa adaptação para morar no céu, amém? Louvado seja Deus. E essa adaptação começa onde? Aqui, comendo, vestindo, casando, vivendo de acordo, alguém que está já morando no céu e na nova terra, senão vai ter problemas lá. Então quais são os tipos de justificação? Nós temos a justificação inicial, acontece no momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas o problema é que a gente continua pecando. A justificação inicial, ela está relacionada com 5 passos ou eventos na vida de quem inicia o processo da justificação: autocrucificação do eu, mortificação do eu, aquilo que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que agora este ano está fazendo 80 anos, da sua morte como um mártir, né, vamos dizer assim, do movimento nazista na Alemanha, morreu num campo de concentração. Quando ele vai dizer no livro dele, Discipulado, ele diz que discipulado é a mortificação do eu, e ele diz bem claro que o primeiro chamado que Cristo faz para alguém não é para a vida, mas é para a morte. Primeiro eu morro para poder viver, morro para este mundo para viver para Cristo. O batismo explica bem claro isso. Segundo, regeneração, arrependimento, adoção, santificação inicial. Segundo tipo de justificação, a justificação contínua. Qual a primeira? A inicial. Quando eu aceito Jesus, sou justificado, sou perdoado. O problema é que eu vou continuar caindo na gandaia, vou continuar fazendo o que é errado. Aí vem a justificação contínua. Acontece diariamente na vida do cristão que foi declarado justo. A justificação é uma obra presente, diária, constante, paulatina e durável na vida de quem aceitou Jesus. Amém? Todo dia eu tenho que ser justificado, louvado seja Deus. Hans Larondelli, um grande teólogo da nossa igreja que morreu há pouco tempo, ele afirma que necessitamos de justificação diária mediante a fé em Cristo, tendo transgredido conscientemente ou inconscientemente. Amém? Todos os dias nós precisamos de um banho completo, poderoso e renovador da justiça de Cristo. Amém? Todos os dias. Todos os dias. Como ocorre então a justificação na vida de uma pessoa? O Novo Testamento é claro em dizer que não há nada que os pecadores possam fazer por si mesmos para merecer perdão. A gente lê os versos, né? Só não lemos Romanos 6, 23, quando o apóstolo Paulo vai dizer claramente as seguintes palavras: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é nossa, é de Cristo. Somos justificados totalmente pela graça, que pode ser definida como o favor imerecido de Deus por nós. A justificação, que é perdão, é a ação poderosa, olha, o computador botou perdedora, é a ação poderosa de Deus na vida do ser humano, que o aceita como Senhor e Salvador. Então, o que é justiça imputada e justiça comunicada? Só explicando mais um pouco, a justiça imputada é imputada a justiça pela qual somos justificados, aquela pela qual somos santificados é comunicada. Isso aqui eu estou relendo com vocês. Para as Escrituras, a perfeição cristã começa na justificação, continua na santificação e termina na glorificação. Amém? Então não tem como você dizer agora, pastor, eu já sou perfeito. Você ainda está no processo de justificação e santificação, abençoado.
abençoada, tu ainda não foi glorificada, como é que tu já está perfeita? Então quando um membro da igreja chega para mim e diz assim, pastor, a gente tem como ser perfeitos nessa terra, então tu vai fazer tua glorificação sem a presença de Cristo. A gente tem cada coisa que a gente escuta na igreja, que eu vou dizer para vocês, que é de doer a consciência. Eu vou partir daqui que eu já expliquei. Santificação versus perfeição pode ser um outro tema em outro momento, que é interessante a gente trabalhar. O que é perfeição, o que é não ter pecado, entendeu? Mas um detalhe fundamental que nos ajuda a entender o que é ser santo é não é ser impecável. É que a Bíblia chama, quando a Bíblia chama seres humanos imperfeitos de perfeitos, ela está dizendo que nós fomos separados. No exemplo de Noé, Abraão, Jó, as qualificações para a palavra perfeito, quando aplicados a esses indivíduos, compreendiam traços tais como andar com Deus. Isso é ser perfeito nesse contexto. Eu sou perfeito quando eu ando com Deus. Perfeição na Bíblia não é impecabilidade. Em nenhuma parte dos dois testamentos, Antigo e Novo, ser perfeito ou irrepreensível significa impecabilidade, mas é ser separado para viver a vontade de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, pessoas como Noé e Abraão, recorde-se também de Jó, citado anteriormente na Bíblia, mesmo com suas fraquezas, são chamados de perfeitos. No Novo Testamento, embora os filhos do reino sejam intimados a serem perfeitos, Mateus 5,48, também devem orar pelo perdão de suas próprias transgressões, então são pecadores. Portanto, queridos, um cristão perfeito na definição bíblica é um pecador justificado pela fé em Cristo e que está sendo santificado, ou seja, transformado, perdoado pelo poder do Espírito Santo. Lutero e a justificação pela fé. O maior legado da reforma protestante foram os 5 solas, né? Sola fide, sola escritura, solo Cristo, solo gratia, soli Deo glória, né? Somente Deus a glória. Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, em uma magnífica carta a um amigo, o Frei Spenlen, em 8 de abril de 1516, em que a doutrina da justificação brilha com força irresistível, ele diz o seguinte para um amigo dele que estava atormentado pela culpa que ele mesmo experimentara. Ele diz assim: meu caro Frei, aprenda de Cristo e ele crucificado, aprenda a louvá-lo e desconsiderando qualquer esperança em você mesmo, diga: Senhor Jesus, tu és a minha justiça, da mesma forma que eu sou o teu pecado. Tu tens tomado sobre ti o que tu não eras, e tens me ofertado o que eu não sou. Não é confortador ver isso? Saber que tudo depende de Cristo. Então justificação é substituição, e substituição, queridos, é a chave que abre nossa compreensão para o que Jesus fez por nós na cruz. A justificação pela fé não exclui as boas obras. Fé e obras andam de mãos dadas. Tiago 2,14, 17, 18, 20, 22, 24, 26. Josh Knight, no livro Eu Costumava Ser Perfeito, esse livrinho que eu li há um tempo atrás, ele diz o seguinte para nós: a árvore produz frutos porque está viva. Uma pessoa salva faz boas obras porque está viva em Cristo, amém? Não é porque é boa em si mesmo. Em seu prefácio a Romanos, Lutero, que escreveu um comentário sobre Romanos, ele diz: essa fé é uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa, e portanto é impossível para ela não produzir boas obras incessantemente. É tão impossível separar as obras da fé quanto separar o calor e a luz do fogo. Esse é o seu comentário bíblico sobre Romanos em inglês que a gente tem aí. E aí eu vou terminando, trazendo rapidinho insight das 4 palavrinhas que a gente começou para eu terminar. Graça vem do grego charis, que quer dizer, graça é o amor de Deus fluindo não para cima ou para fora, mas para baixo. Graça é a misericórdia divina e o favor imerecido que fluem do grande coração amorável de Deus. É o que diz este livro, conhecido como o livro mais polêmico da Igreja Adventista, Questões sobre Doutrina, na página 129. Então graça é algo que vem de cima para baixo, vem de Deus para nós, amém? Favor imerecido de Deus, diz Tito 2,11.
Romanos 5,8 vai dizer que graça é uma iniciativa divina, nunca humana. Efésios 2,8 diz que graça é um dom gratuito. Ellen White, quando escreve sobre graça, diz: a graça divina, eis o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todo esforço humano é inútil. Pelo poder da graça manifestado na transformação do caráter, o mundo será convencido de que Deus enviou seu Filho como Redentor. Amém? E fé é o meio de receber a graça. Confiante, obediência ativa. Fé significa agarrar a graça, que é o favor imerecido recebido em Cristo, é o resultado instantâneo. Escutem bem: se a graça é o presente, a fé é a mão que se estende para receber esse presente. A fé bíblica é confiante, obediente e ativa. A teologia adventista enfatiza a justificação pela fé, uma doutrina essencial, especialmente à luz da mensagem de 1888, quando a igreja adventista foi relembrada da centralidade da justiça de Cristo. Lei, de acordo com a Bíblia, é o reflexo do caráter de Deus, revela o pecado, é a guia de vida para o salvo. Um dos grandes diferenciais da teologia adventista é a sua afirmação da validade e permanência da lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos, como expressão do caráter e vontade de Deus. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Paulo declara em Romanos 7,12: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei não salva, ela revela o pecado, funciona como espelho. Romanos 3,20, nos levando à necessidade da graça. Após sermos salvos pela fé, a lei se torna o caminho da santificação, um guia seguro para a nova vida em Cristo. Ellen White, escrevendo sobre isso, ela vai dizer o seguinte, falando que Cristo, orando lá no santuário celestial, intercede pela igreja, nas cortes celestiais, lá em cima, rogando por aqueles por quem pagou o preço da redenção, seu sangue. Os séculos, o tempo, nunca poderão diminuir a eficácia de seu sacrifício expiatório. E olha o que Jesus pede em sua oração por nós: a mensagem do evangelho de sua graça devia ser dada à igreja em linhas claras e distintas, para que não mais o mundo dissesse que os adventistas do sétimo dia falam na lei, mas não ensinam a Cristo nem nele creem. Nós precisamos falar de Cristo, e nele crer. Louvado seja Deus, amém? Obras, evidência da fé, Tiago 2,17, fruto da graça, importância no juízo, Apocalipse 20, verso 12. A salvação não vem das obras, mas é para as obras. Isso é claramente ensinado em Efésios 2,10, criados em Cristo para boas obras. Tiago, em sua epístola, afirma que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta em ações. Assim como uma árvore saudável produz frutos, a vida do cristão salvo pela graça e transformado pelo Espírito naturalmente produzirá boas obras: amor, justiça, misericórdia, serviço, obediência. Um irmão fofoqueiro não significa que está salvo pela graça. Fofoca não é uma obra do Espírito. Um irmão mal pagador significa que não é salvo. Ser mal pagador não é obra do Espírito. Na teologia adventista, as obras também têm um papel escatológico. Elas são evidência no juízo investigativo. Daniel 7,10 e Apocalipse 20, verso 12. Elas não compram a salvação, mas elas demonstram quem a recebeu de fato. Amém? Fé e obras em Paulo e Tiago, mesma coisa. Romanos e Gálatas e Tiago, eles se encontram, eles não se contradizem. Ellen White vai trabalhar dizendo isso, falando sobre Paulo e Tiago. A fé genuína não pode existir sem as respectivas obras. Amém? E aí eu termino mostrando com a harmonia dessas 4 palavras na teologia da salvação, na compreensão adventista. A graça salva, a fé aceita, a lei orienta, as obras demonstram a salvação na prática. Nem legalismo, nem antinomianismo. Então digam comigo: a graça salva, a fé aceita, a lei orienta e as obras demonstram a salvação na prática. Podemos então resumir essas 4 palavras na seguinte forma: graça é a fonte da salvação, Cristo. Fé é o meio de recebê-la. A lei é o padrão de vida para o salvo. As obras são o resultado visível dessa transformação. A teologia adventista rejeita tanto o legalismo, que tenta alcançar a salvação por méritos próprios, quanto o antinomianismo, que despreza a obediência. Nós temos 2 vertentes e 2 grupos fortíssimos na igreja adventista:
Os que são legalistas, que querem ser bons a todo preço e se salvarem fazendo coisas boas. E aqueles que não querem fazer nada, não querem obra nenhuma, eles querem ser mesmo, mas não fazem nada. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio nisso aí. Esse ponto de equilíbrio é aceitar Jesus Cristo e viver a graça, a fé, a lei e ter boas obras segundo a sua vontade. A salvação é pela graça somente, mas essa graça nunca vem sozinha. Ela traz fé, justiça, transformação e obediência. No livro Questões sobre Doutrina, na página 132, esse livrinho que eu recomendo a leitura dele, diz o seguinte: não há de fato nenhum conflito real entre a graça e a lei, os 10 mandamentos. Cada qual serve a um objetivo especial no plano de Deus. A graça, como tal, não é oposta à lei, a qual é a divina norma de justiça. Tampouco é a lei oposta à graça. Cada uma tem funções específicas e não interferem na função da outra. Aplicações práticas para a vida cristã de tudo que eu disse. Confie na graça, amém? Viva pela fé, amém? Ame a lei e nela medite de dia e de noite, amém? Frutifique em boas obras, amém? Viva na dependência da graça, sem medo e sem presunção. Não tenha medo, eu vou me perder, eu vou me perder. Querido, quem aceita Jesus não tem medo do inferno, nem da morte, porque está salvo em Cristo. Exercite uma fé ativa, que confia, obedece e persevera. Estude e guarde a lei de Deus, não como peso, mas como privilégio. Uma vez um jovem disse assim para mim: sabe, pastor, por causa do sábado eu não consigo emprego. Eu chamei ele e disse: vamos estudar, porque você não entendeu o que é o sábado ainda. Não é o sábado que te faz perder emprego. Sábado não tem culpa nenhuma nisso aí. É a tua obediência ao Senhor do sábado que te faz ser obediente a Ele a tal ponto de não aceitar um emprego que vai fazer com que você troque a fé por um salário mínimo miserável. Se você confiar no Senhor e obedecer seus mandamentos, teu pão e tua água nunca faltarão. Produza boas obras, não para se exibir, mas para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Não fique dizendo: eu sou vegetariano, sou isso, sou aquilo, olha o comprimento da minha roupa. Isso é obra de quem não aceitou a graça. É obra de quem está querendo se salvar por suas próprias forças. Conclusão, a palavra que talvez vocês mais estavam esperando era essa, né? Conclusão. Esse homem não vai terminar. A salvação é pela graça, por meio da fé, em harmonia com a lei e evidenciada pelas obras. Meu apelo para nós é: aceitemos a graça, vivamos pela fé, obedeçamos com amor e frutifiquemos. Deus não quer apenas perdoar nossos pecados, justificação. Ele quer nos restaurar completamente, santificação e glorificação. A graça nos resgata, a fé nos liga a Cristo, a lei nos orienta no caminho e as obras mostram que realmente fomos transformados. Aceite a graça de Deus hoje, viva pela fé, ame a lei e frutifique em boas obras. Deus abençoe. Obrigado.